Eita glória! Irmãos, acabou a memória do computador, parou o vídeo. É bom porque esse vídeo fica em duas partes, né? Normalmente o pessoal às vezes reclama. Pra falar a verdade, nunca vi reclamar, mas possa ser que reclama aí. Os vídeos longos, né? Então, terminou cortando porque faltou memória, né? Computador nessas coisas. Então, vamos lá. Eu tive que apagar outros vídeos mais antigos para poder liberar espaço para fazer o novo. Já que tá salvo no YouTube, né? Amém. Então vê só. E o dia que apagar do YouTube também, quem viu, viu. Quem não viu, não vai ver mais. Né? É, você vê aqui que eu parei no Isaías 60 aqui, ó. Eu tava aqui lendo, né? O, os textos que eu acrescentei, né? Para enfatizar o primeiro vídeo, né? Do Pastores de Porcos. Isaías 65, versículo 4. Olha que interessante. Um povo que me provoca a ira continuamente. O tempo todo dizendo ao Eterno, ó, isso não, meu Deus, ó Deus, comer carne de porco não é pecado. O povo vive dizendo isso a Deus. Aí João diz, ó, quando a pessoa diz que não peca, é porque diz que Deus é mentiroso, né? Então, você vê o povo dizendo o tempo todo, ó, comer carne de porco não é pecado. Deus não é pecado. Você está mentindo. Teve um aí, há um pouco tempo, que falou o seguinte, ó, a data do arrebatamento vai ser tal dia. Mas se não acontecer, não foi eu que falhei, não. Foi o Eterno que falhou. Olha só o nível de pastor de porcos, né? Vê só. Então, este povo me provoca ira continuamente, dia e noite, diante da minha face. Ou seja, Yeshua, diante de Jesus, o tempo todo. Ó. Comer carne de porco não é pecado, Deus. Em nome de Jesus, eu posso comer carne de porco. Ó, vê só, né? Que sacrifica em jardins, ou seja, nas igrejas, nos templos, e queima incenso sobre o altar de tijolos. Então você vê que tem uma lei do Eterno que diz assim, que você não pode fazer um altar com pedras modificada pela mão dos homens. Tijolo é o quê? Versículo 4. Que permanecem entre as sepulturas. Olha o gadareno aqui, ó. Eles permanecem entre as sepulturas, ou seja, os altares de tijolos, o ensinamento deles lá, dizendo que não é pecado aquilo que é pecado, eles lá dentro desses altares de tijolos dizem que o mal é bom e dizem que o bom é mal. Dizem que a luz é trevas e que a trevas é luz. Olha o barulho, tá saindo aqui. Entendeu? Que a luz é trevas e que a trevas é luz. Ou seja, esses altares de tijolos se tornam sepulturas. Lembra que eu falei isso lá no vídeo do porco, né? Do gadareno? Quem permanece entre as sepulturas, altares de tijolos, e alojam-se dentro de jazigos, que comem carne de porco, olha que coisa, né? E caldo de abomináveis coisas está dentro das suas vasilhas. E caldo de abomináveis coisas está dentro das suas vasilhas. Por quê? Porque muitos aí faz galinha cabidela. Mata a galinha do jeito certo. Vê, olha, vê a malignidade. Mata a galinha até do jeito certo, tira o sangue, aí cozinha a galinha morta do jeito correto e depois pega o sangue dela, não joga na terra, faz o quê? Joga na panela. E aí, ó, caldo abomináveis, né, de coisas está dentro de suas vasilhas, panelas, né? Então você veja aqui que Isaías, versículo 3 e 4, se você for ver o resto do 65, é muito bom. Mas aqui não vai ter tempo, né? Eu já falei, eu tentando falar umas coisas rápidas. Eu fiz um vídeo de 1 hora, só parou porque deu problema na memória do computador, né? Tá entendendo?
Então eu não vou ler aqui o Isaías 65, mas é extraordinário o contexto. Se você for ver o contexto, você vê esses dois versículos aqui, o resultado é o quê? O gadareno, lá, Samaria. Você vê que Samaria é quem? São as 10 tribos de Israel que se desviaram do Eterno e se perderam na Babilônia, na Síria, nos Medo, nos persas, ou seja, por causa de quem? De Acabe e Jezabel. E você vai ver que Jezabel é uma das figuras que está em Apocalipse, que ensinou o povo de Deus a pecar contra Deus, comendo carne sufocada, comida oferecida a Baal e a Será, edificando o templo lá dentro de Israel a outro Deus. Então você veja que toda a escritura ela é unida. O problema é que eles não querem fazer essa união, porque para fazer essa união, a cola de toda a escritura é os mandamentos. E eles, como eu estava falando, não querem ensinar as ovelhas serem puras. Eles querem ensinar as ovelhas serem imundas, impuras, se tornando porcos, cães, aves do céu que comem comidas abomináveis, corvos, águias, animais impuros diante do Eterno. Tá? Bem, vamos lá. Continuando, aqui eu coloquei a referência de Isaías 65, versículo 4. Vamos agora para Isaías 66, versículo 17. Olha que interessante agora. Eu acho que está aqui. 66, não, não. Eu acho que eu não me perdi, mas estou achando que me perdi. Aqui, achei. Deixa eu aumentar aqui a letra, né? Para o pessoal ver. Eu sou meio cego e acho que todo mundo é também, aí fica aumentando aqui a letra, tá? Ó, aqui, ó. Isaías 66, versículo 17. Olha que interessante o contexto. Quanto aos que se consagram, ou seja, eu sou do Deus de Israel em nome de Jesus. Os que se consagram, os que se santificam, fazendo jejum, e se purificam entre o jardim do templo, ó, entre ali o templo lá, Salomão, lá em São Paulo, seguindo seus sacerdotes, pastores, padres, rabinos, apóstolos, bispos, né? E praticam cerimônias ritualísticas. E você vê que eles chegam lá, aí vai, senta, levanta, senta, levanta. Chega o padre, todo mundo se levanta. Aí o padre se senta, todo mundo se senta. Aí depois o padre se levanta, todo mundo se levanta. Dentro da igreja protestante tem o mesmo tipo de ritual, cerimônias ritualísticas. Todos os cultos têm, tá? O judaísmo também é a mesma coisa. Então, eles estão lá fazendo jejum, se santificando, se dedicando no jardim do templo, seguindo seus líderes, sacerdotes e praticando cerimônias ritualísticas. Mas comem carne de porco, rato e tantas outras coisas repugnantes. A palavra aqui em hebraico, se não me falta a memória, é abomináveis, todos estes encontrarão a morte. Palavra de Yahweh. Então não adianta se dedicar, não adianta seguir líder, não adianta se santificar, não adianta fazer jejum, né? Porque na cabeça deles, se santificar é fazer jejum. Na verdade, se santificar é obedecer Levítico 11. E o jejum está fazendo você obedecer Levítico 11. Pelo menos um dia, dois, três, né? Ou 6 horas. Você obedece Levítico 11. Não está comendo porco, camarão e assim vai. Ou seja, você está se dedicando dentro do templo, você está fazendo as coisas do eterno. Aí no final você vai, sai e come bobó de camarão. Botou tudo a perder, né? Isso você vê o Eterno dizendo: todos estes encontrarão a morte, a destruição. Ou seja, encontrarão o capeta, né? A morte é o inimigo, tá? Interessante. Vamos lá. Continuando. Vamos para Lucas 15, do 15 ao 17.
tá? Lucas, capítulo 15, do 15 ao 17. Aqui, ó. Deixa eu ver se tem alguma coisa antes. Não, aqui mesmo. Ó. Olha o que fala o texto. Por esse motivo, foi empregar-se com um dos anciões daquela região. Um dos cidadãos daquela região. Me perdoe. Aqui é a parábola do jovem, né, pródigo, que pega a sua herança e vai para o mundo viver a vida. Ou seja, eu vou curtir a vida. Eu mereço viver. Eu tenho que estar vivo. O eterno que é eu feliz. E aí ele abandona o pai, abandona o mandamento, abandona as obras do eterno para ir viver no mundo, né? Aí vai para restaurante, vai para cinema. Ou seja, não tem nada de errado nisso. O problema é que lá não tem o que tu pode comer, não tem o que tu pode assistir e assim vai, né? Então, por esse motivo, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região. Por que aconteceu isso? Porque no versículo 14 vai haver uma grande fome no mundo. Prepare-se, ela está vindo aí. Na região do mundo. E muitos perderam toda a sua riqueza porque a comida aumentou e as pessoas ficaram pobres, né? É uma forma que os controladores do mundo têm para tirar a nossa liberdade, né? Eles criam uma crise, provocam uma fome, as coisas aumentam e aqueles que conquistaram anos para conquistar as coisas vão perder rapidinho. Isso tá lá no Egito, nas pragas de Moisés. Né? Isso é cíclico, não há nada de novo embaixo do sol, tudo se repete. O povo vai desobedecendo ao Eterno, o Eterno traz esse tipo de calamidade, né? Usando até mesmo os donos do mundo, eles não vê. Lembre-se, eu sou o general de todos os exércitos. Yahweh Otsevaot, general dos exércitos. Então, até o exército inimigo pertence a ele. Né? Então, ele cria essas contendas para punir as pessoas, né? Porque elas confiam demais na riqueza dela e aí vem uma crise, fome, a comida aumenta, as coisas ficam difíceis e aí as pessoas perdem tudo. Aqui é o contexto do pródigo, né? Ele pegou a riqueza, foi para o mundo, era muito rico e perdeu tudo com uma grande fome, né? Aqui você vai ver aqui, ó, por muito tempo o filho realmente abateu-se sobre toda aquela região uma grande fome, né? E começou a passar necessidades. Versículo 15 é o que importa. Por esse motivo, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que mandou para o campo, a fim de cuidar de porcos, tá? Ali chegou a ter vontade de encher o estômago com as vagens e aforrebeiras com as quais os porcos eram alimentados. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. Ou seja, ele passou a se alimentar da comida dos porcos. E aí você vê, existe a comida das ovelhas e a comida dos porcos, tá? E aí você vê um ser humano tendo que se rebaixar ao ponto de comer alimentos contaminados, ao ponto de comer alimentos dedicados a porcos, tá? Foi quando caiu em si, falou consigo mesmo: quantos empregados do meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Aí ele vai e diz que vai voltar para o pai, pedir perdão, dizer que pecou contra o pai, contra o eterno, né? Aí representa o filho voltando para casa do eterno, né? Mas você veja a questão do seguinte: ele começou a comer comida dos porcos, ou seja, ele estava com o pai, tinha comida boa, e ele vai para o mundo, chega no mundo, ele se mistura com porcos, pessoas, ou seja, pessoas que comem porco, camarão, comidas abomináveis. Você vê, se ele foi para a China, ele comeu rato, barata, e assim vai. Tá? Ou seja, ele tinha comida boa, e fazia bem à saúde dele, e ele foi para o mundo e começou a comer a comida dos porcos. Olha aqui de novo uma é, um eufemismo, né, a pessoas que comem comidas impuras. De novo,
né? E aí ele, por se misturar no mundo, ele começou a comer a comida das pessoas daquela região. E aí você vê Yeshua sempre falando aquela região. Você vê que no Gadareno também é usada essa expressão, daquela região. Né? Ali os judeus falavam muito samaritano, né? Os samaritanos, aquela região do samaritano não é boa, não dá para andar, ele desobedece a Deus, né? E aí aquela região hoje que Yeshua está se referindo aqui é o mundo inteiro, né? E aí a pessoa tinha comidas boas quando estavam com o eterno, mas aí largou o eterno, eu mereço viver, eu tenho que ser feliz, eu mereço isso e aquilo e vai para o mundo, né? Chega lá no mundo, se mistura, quem se mistura com porcos, farelo come, né? Um ditado popular. Aqui, outro texto que enfatiza, né, o vídeo lá, tá? E aqui, segunda Pedro. Vamos lá. Segunda Pedro, de novo, o Eterno usando. Aqui, ó, você vê. Sendo assim, depois de fugir das corrupções do mundo, você vê Pedro aqui, ele vem no raciocínio de que a pessoa estava pecando e viu a glória de Deus, começou a guardar mandamento e depois abandonou. Ou seja, ela estava comendo, juntou-se com porcos, farelo comeu, se tornou impuro, depois viu a glória de Deus, a misericórdia, o perdão através de Yeshua, aí viu a glória de Deus, que é o mandamento, começou a obedecer, viu que a vida dele mudou, e depois ele diz assim: ah, não, o mandamento é muito difícil. Eu não posso ir para restaurante japonês, eu não posso ir para restaurante isso, eu não posso ir mais para rodízio, eu não posso, e começa a reclamar, eu tô triste, eu tô triste. Por quê? Porque as pessoas chegam e dizem assim: rapaz, tu não tá mais vivendo, né? As mulheres não pintam o cabelo, né? As mulheres não se depila, as mulheres não usam maquiagem, tu parece que tá uma véia, tu envelheceu uns 100 anos, né? E aí a pessoa fica com aquilo na cabeça, o inimigo usa pessoas para colocar isso no nosso coração, e a pessoa fica: meu Deus do céu, eu tô parecendo que eu tô com 100 anos, eu deixei de viver, eu não sei o que, e aí começa, né? O inimigo usa outra pessoa para fazer uma sugestão, e aí, se você não tiver o Espírito de Deus, não tiver muito firmado ali em oração e obediência ao Eterno, você cai na lábia do inimigo. Né? E o inimigo às vezes é os nossos irmãos, nossos pais, nossas mães, nossos vizinhos, ou qualquer um que apareça na nossa frente e tente jogar algo desse tipo. Né? Você vê que Pedro chega para Jesus e diz assim: olha, eu vou arrumar um cavalo para que esse mal não te ocorra, para tu fugir daqui e ele não te sacrificar. Praticamente esse o contexto. Aí Jesus olha para Pedro e diz assim: para trás de mim, inimigo, para trás de mim, adversário, para trás de mim, Satanás, porque Satanás em hebraico é adversário. Ou seja, Yeshua, Jesus Cristo ali, alguns capítulos anteriores, você vê ele dizendo assim, ó: não foi tu que não foi tu com teu entendimento que foi revelado que eu sou o Messias de Israel. Foi o Espírito Santo de Deus que te mostrou isso. Ou seja, algum tempo atrás, alguns capítulos atrás, você vê Jesus dizendo que ele estava com o Espírito de Deus. Mas alguns capítulos na frente, ele diz que Jesus chama Pedro de Satanás. Jesus chama Pedro de Satanás, né? Para trás de mim, adversário. Por quê? Porque o inimigo, o medo de Pedro de perder o mestre, colocou, deu brecha para o inimigo agir. E você vê, um dos mandamentos de Deus é: não tenha medo, né? Eu vou à frente de vocês. Então você veja que Pedro ali, por ter medo de perder o mestre, né, de ver aquilo acontecer, ele cedeu ao inimigo. Ao inimigo: ó, é aqui, olha, corre, pega o cavalo e sai daqui. Ele disse: para trás de mim, Satanás. Porque se Jesus tivesse escutado o conselho de Pedro, tinha montado um cavalo e ido embora, não seria sacrificado, nós não estaríamos aqui contando a glória e a maravilha de Yahweh, a misericórdia dele sobre a vida de Yeshua, e o sangue de Yeshua recair sobre a nossa vida, e estarmos aqui falando sobre esses textos hoje. Né? Se ele tivesse escutado o inimigo através de Pedro, ele não teria feito a vontade de Deus, né, para a vida dele e para a nossas, né, da mesma forma. Então, você vê aqui que, sendo assim, olha o que Pedro fala: sendo assim, pois, se depois de fugir
das corrupções do mundo, ou seja, os pecados, né? Depois que tu consegue fugir dos pecados que o mundo tentam impor sobre as nossas vidas, mediante o conhecimento do Senhor Salvador Jesus, ou seja, tu conseguiu parar de pecar por causa da bênção de Deus, Jesus Cristo, são uma vez mais influenciados e vencidos por elas. Por elas quem? As corrupções do mundo, né? E gosto de sair grifando, e a gente vai lendo, vai grifando, aqui as corrupções do mundo, né? Ou seja, uma vez você foi vencido por elas, mas graças a Jesus, a corrupção do mundo foi derrotada, o pecado, e aí, mais uma vez, porque, eu deixei de viver, eu não estou pintando meu rosto, eu não estou me embelezando, eu não estou sendo bonita para que os homens me vejam, que as mulheres me vejam, eu quero comer uma carne sufocada ali, um rodízio de carne sufocada, né? Eu não aguento mais viver sem isso, só é um tormento guardar o mandamento de Deus. Ou seja, se você continuar com isso no seu coração, são uma vez mais influenciados e vencidos por essas práticas. Seu último estado tornou-se ainda pior do que o primeiro, ou seja, você estava no pecado, era ruim. Mas aí tu conheceu Jesus e rejeitasse, né, a misericórdia de Deus através da vida dele e voltasse às práticas do mundo, à corrupção do mundo. Ou seja, tu vai te encontrar numa situação pior do que antes, tá? Por quê? Lhe teria sido melhor não haver conhecido o caminho da justiça. Isso é sinônimo de Torá. Também tem vídeo aqui no canal explicando o que é justiça e o que é caminho. E ambos são Torá, ou seja, o caminho de praticar a Torá. Tradução do caminho de justiça aqui, tá? Do que, depois de conhecê-lo, darem as costas ao santo mandamento. Olha aqui, ó, ao santo mandamento. Então você veja que o caminho, ele faz uma referência aqui, ó, né? Haver conhecido o caminho da justiça, dando as costas ao santo mandamento. Você vê que no próprio texto aqui, Paulo explica que caminho da justiça é esse. Qual? Os santos mandamentos. Você vê que Paulo também chama o mandamento de santo, né? Devemos desprezar a lei por causa da fé? Não, porque a lei é boa e santa. Aqui você vê Paulo também chamando o mandamento de santo, né? Dessa maneira, confirma-se neles o quanto é verdadeiro o provérbio que diz. Olha agora, viu? Quanto é verdadeiro o provérbio que diz: o cão volta ao seu vômito. Aqui, de novo, o próprio Pedro comparando pessoas a cão. E, uma vez largou o pecado, conheceu a glória de Jesus na vida dele, largou o mandamento de Deus, largou o perdão de pecados através do nome de Jesus, a glória de Deus na vida dele, a graça, como muitos falam, e voltou e comeu do próprio vômito, ou seja, o pecado, o mal, aquilo que ele tinha vomitado, o pecado que ele tinha vomitado e tirado da vida dele, ele voltou lá e começou a comer. Por exemplo, ele era adúltero e conheceu Jesus, parou de adulterar. Mas aí ele não conseguiu ficar longe do adultério. E aí ele volta a adulterar. Ou seja, aquilo que ele tinha vomitado, ele voltou e comeu. Passou a praticar o adultério novamente. Da mesma forma, o assassinato, a mentira, o roubo e assim vai, tá? Mais e mais. A porca, olha, comparando porco lavada, certo? Aqui é interessante. E volta ao lamaçal, se sujar, tá? Aqui a comparação que ele faz é porco, é uma pessoa que se batizou no nome de Jesus nas águas, teve seus pecados lavados, ou seja, deixa de ser um porco, mas o espírito dele voltou ao pecado, então ele nunca deixou de ser um porco. Ele conheceu a graça de Deus e rejeitou. Era melhor que nunca tivesse conhecido, né? Aqui você vê porca lavada, né?
João diz uma coisa interessante. Ele fala assim que é, deixa eu ver aqui. Então não estou conseguindo lembrar do versículo. O cão volta ao vômito e a porca lavada volta a revolver-se na lama. Esqueci. Desculpa, vamos lá, vamos continuar. Eu lembrar, eu volto. Tá? Você vê de vez em quando aí eu lembro de umas coisas que eu esqueci e a gente volta. Bem, de todo jeito aqui você vê a questão, né, de comparar porca lavada voltar a melar-se na lama, se lambuzar, né? Ah, lembrei, João, ele diz assim, ó, eles nunca tiveram, eles nunca foram dos nossos. Porque se eles fossem dos nossos, eles estariam conosco aqui. Ou seja, é a mesma coisa, a porca lavada, ok? Confirmasse neles o verdadeiro provérbio. O cão lava. Tá aqui, eu botei aqui. E a porca volta à lama, é isso mesmo. Mas o texto de João é os universitários aqui auxiliando a gente aqui. A gente tá falando. Os universitários vão auxiliando a gente aqui, né? Bem, então você vê que João diz algo, eu não lembro o texto direitinho, mas ele diz assim, ó, eles nunca foram do nossos, porque se eles fossem do nosso, eles estariam aqui. Ou seja, então tem pessoas que têm um espírito de porco, um espírito imundo, um espírito de pecado. Ele até se batiza, ele até reconhece Yeshua como seu mestre, mas ele volta a praticar o pecado. Então, ele rejeitou aquilo que Yeshua fez por ele. E Yeshua morreu uma vez só pelos nossos pecados. Não duas, três, quatro. Ou seja, aqueles que insistem em praticar o pecado, fazer o que é mal diante dos olhos de Deus, mesmo sabendo que não pode comer porco. Quantas vezes o Eterno fala disso nas Escrituras e a pessoa continua? Era melhor que nunca tivesse conhecido a graça de Deus através do nome de Jesus, né? Porque é como uma porca que foi lavada nas águas no nome de Yeshua e depois volta a praticar o pecado. É o cachorro que vomita e depois volta e come o próprio vômito, tá? Nesse contexto aí você vê. Deixa eu ver aqui se eu coloquei mais alguma referência, né? Não, terminou. Tem aqui uma referência de Levítico 11:17, mas é só com relação a carnes impuras, né? Eu vou até ler aqui mesmo, né? Tereis como impuro o porco, porque apesar de ter casco fendido, partido com duas unhas, não rumina, né? A instrução do Eterno dizendo que não pode comer porco, né? Que eu falei muitas vezes aqui, o assunto é falando sobre porcos, né? Mas no sentido de pessoas ter serem impuros como porcos, né? Porque o texto anterior, né, fala de o pastor que leva para pastar porcos e o pastor que leva para pastar ovelha. Ou seja, o pasto é a grama, é a palavra de Deus. Ambos estão comendo ali a palavra de Deus. Qual é a diferença do porco para a ovelha? É o seu líder. O líder lê e diz que pode comer porco, e outro vai ler e diz que não pode comer porco, né? Então, esse é o contexto do que foi dito, tá? Nesse assunto, vamos agora ao contexto sodomia. O pastor que ensina as pessoas a ser como porcos, né? Você vê aí, eu vi vídeo de pastoras instruindo e ensinando as mulheres como se masturbar, né, na internet. Ela dizendo que isso é puro, quando na verdade é impuro. Ai daqueles que dizem que luz é trevas e que trevas é luz. Né? E você vê ela ensinando. Você vê pastor ensinando homens a se masturbar. Ou seja, o pecado, lá no início do vídeo, eu até mencionei no vídeo anterior, de. Qual é o nome dele? Os filhos de Judá. Né? Os dois filhos de Judá. Um jogava sêmen no chão porque não queria dar descendência ao irmão, e o outro praticava sodomia com a mulher, certo? Ou seja, não fazia da maneira correta, por quê? Porque ele não queria ter filho. Ele era maligno, ele era de Canaã, tinha as obras dos cananeus e não queria ter filho, descendência. E aí, né, machucava a esposa e
batia na esposa, e tinha várias obras que tem muitos líderes por aí que têm as mesmas obras, né? Então, você vê pessoas sendo ensinadas a fazer esse tipo de coisa. Você vê pastores aí ensinando pessoas a praticar o Halloween. Tem pastores, foto de pastor na internet comemorando o Halloween, né? Você vê denominações religiosas ensinando a pessoa a ir no cemitério adorar os mortos. Não, pode comemorar aniversário. Você vê pastor dentro da igreja comemorando o próprio aniversário com os irmãos lá, todo mundo idolatrando, levando presente e glória a Deus, aniversário, né? Festa pagã, carnaval gospel, São João gospel, né? Pastores aí ensinando o povo de Deus a ter a prática do Nicolaíta, quando Jesus diz que odeia a prática do Nicolaíta, o Natal. Então você vê muitas obras de pessoas que ensinam a, as pessoas serem porcos, né? Porcos a pastar. Pastores levando porcos para pastar, né? E uma delas é a sodomia, né? Porque eles dizem que pode sodomizar dentro de casa, né? E você termina tendo obras de Sodoma e Gomorra por causa do pastor que leva porcos para pastar, né, nas escrituras. E as pessoas ficam dentro da igreja pastando as escrituras e tirando pérolas como sodomia. Se você, o argumento é, se você não sodomizar com a sua esposa, ela vai terminar adulterando com o vizinho, o que o vizinho faz, né? E é justamente sodomizar que você está adulterando, porque o mandamento é não adulterarás. Quando você adultera a gasolina, por exemplo, colocando água, é um adultério. O que o Eterno está dizendo é: não tire do propósito em que eu criei as coisas. Eu criei o porco para limpar a natureza, não para ser alimento. Eu criei o sexo para a procriação. Tem até um prazer nele, mas o objetivo não é prazer, tá? O objetivo é procriar, né? Trazer os filhos de Deus ao mundo, a vida, gerar vida. E gerar vida traz prazer, né? Então você entenda que o eterno quer dizer que gerar vida é prazeroso, mas gerar morte traz sofrimento. E ensinar as pessoas a pecar contra Deus, ter doutrina de Balaão, é levar as pessoas à morte, né? Aqui você vê aqui, ó, dicionário Porto Editora. Aqui, sodomia, relação anal, relação sexual anal entre homem e mulher. Olha o primeiro exemplo que dá aqui. Então, o teu pastor, se estiver ensinando isso, ele está te ensinando a ter obras de Sodoma e Gomorra. Quem tem obras de Sodoma e Gomorra? O que foi que aconteceu lá com Sodoma e Gomorra? Né? Foi totalmente destruída. Virou uma pedra de sal. Então ele está te ensinando que a ira de Deus recaia sobre ti, né? O que? Com aqui sodomia, tá? Isso aí é um dicionário só. Vamos em outro. Quero mostrar a vocês outra coisa aqui. Adulterar, ó, falsificar, corromper, alterar, modificar, porque algumas pessoas vão dizer, não, adultério é só entre homem e mulher, né? O homem vai trair a mulher com várias outras mulheres e a mulher vai trair o homem com vários outros homens. Eu quero mostrar a você que quando Deus diz não adulterarás, ele está dizendo não altere o propósito para o qual eu criei determinada coisa. Entende? Não adulterarás. Ou seja, você firma um compromisso e quando a pessoa dá as costas, você faz outra coisa. Você está adulterando. Você faz um contrato, quando a pessoa dá as costas, você vai lá, paga e refaz o contrato. Você adulterou. Você coloca água na gasolina, você adulterou. Né? Você tirou qualquer coisa que o Eterno criou para um propósito, você adulterou. Tá? Então, veja aí, sodomia e adultério. Eles não te ensinaram isso não, mas aqui você está vendo essa questão. Vamos lá, outro dicionário. Aulete, aulete digital. Olha o que fala, relação sexual anal entre homem
e mulher, ou entre indivíduos do sexo masculino. Então você veja que homossexualismo é uma coisa, sodomia é outra. Não pense que isso é brincadeira, não. Isso é muito sério. Tá entendendo? Então veja aqui, vamos lá, no mesmo dicionário, adulterar. Vamos ver o que é adulterar? Aqui, ó. Alterar desonestamente. Im imitar com intenção dolosa. Deturpar, falsificar, tá? E aqui ele dá até uns exemplos, né? Adulterar remédio, fazer ficar ou ficar corrompido, degenerando, estrangulando, corromper-se, deformar-se, viciar-se, tá? Então você veja adultério, já são dois dicionários. Tanto sodomia quanto adultério, o dicionário aqui parece que são unânimes, né? Vamos aqui, outro dicionário. Relação sexual anal entre homossexuais masculino ou entre homem e mulher. Olha aí, ó. Ou seja, você pode sodomizar, né, com o homossexualismo e pode sodomizar homem e mulher, como mulher com mulher também, né? Aí eu não preciso explicar como, porque aqui todos são adultos, né? A coisa é séria, não é brincadeira, mas você vê que pode acontecer sim. Homossexualismo é uma coisa, sodomia é outra. O teu pastor tá te ensinando a tu ter a obra de Sodoma e Gomorra. Acorde. Vamos mesmo dicionário aqui, adultério, tá? Aqui, ó. Tem três aqui. Introduzir alteração, alterar, modificar, né? Ó aqui, ó. A tintura alterou a cor original dos seus cabelos. Aqui ele dá até um exemplo, né? Alterar de forma fraudulenta, deturpar, falsificar também, né? Cometer adultério, trair, infidelidade conjugal. Também está dentro de adultério, né? Ele está adulterando o quê? Um compromisso, um casamento, uma aliança feito entre um homem e uma mulher. Quando você quebra os mandamentos de Deus, tu estás quebrando uma aliança da mesma forma. Por isso que o Eterno chama Israel de prostituta, adúltera. E a adúltera vai ser apedrejada lá em Apocalipse, com bola de fogo, né? Por quê? Porque adultério, ele está fazendo o quê? Ele está quebrando a aliança de um casamento, né? Eu sou o marido divino de Israel, né? Olha que interessante. Vamos lá. Outro dicionário. É Priberan, o nome do dicionário, tá? Vamos lá. Vamos lá, porque de repente vai aparecer algum aí com diferente, né? Aqui, ó. Prática sexual em que a penetração do ânus com o pênis. Sodomitismo, tá? Origem ética. Latim, sodomia, sodoma. Aqui ele vai falando aqui, né? Aqui no grego eu não procurei sodomia, né? Mas deve ter algo extraordinário aqui no grego. Eu não tive tempo de procurar, né? Ele nem bota, né? Os sites da internet não querem ir contra, né? O que é politicamente correto, ok? Então aqui, ó, adulterar também. Cometer adultério. Nossa, né? Ele falou uma coisa aqui que ninguém sabe, né? Viciar dolosamente, né? A qualidade de uma coisa, conjuntando-se outras ou mais ordinárias que passam despercebidas à simples vista. Origem, adultério, aqui é no grego, ok. Aí tem as outras coisas. Vamos para outro dicionário. Esse aqui é o Aurélio, o famoso Aurélio. É? O Aurélio não, não. Eu acho que é, mas vamos lá. Relação sexual anal entre homem e outro homem. Sexo anal entre homem e uma mulher. Olha aqui, ó. Tá vendo? Sexo anal entre um homem e uma mulher. Então, o teu pastor está te ensinando a
transgredir literal o mandamento de Deus. O que aconteceu com Sodoma e Gomorra aconteceu com Pompeia. Eles estão dizendo que Pompeia foi um vulcão. Mas se você vê as cenas dos vulcões que estão ocorrendo aí, né, nos dias de hoje, você vê que o vulcão derrete os prédios. O prédio se derrete e vira líquido. Como é que Pompeia ficou umas pedras, tá? Então, se você for ver as estátuas de Pompeia, lá pessoas viraram pedra de sal e viraram estátua, vai ver as imagens do que eles estavam fazendo quando foram petrificados. Semelhantemente a Sodoma e Gomorra. Tá? Ninguém te diz isso. É interessante o assunto. Vai atrás. Vamos lá. No mesmo dicionário, Aurélio. Adultério. Vamos lá. Alterar, falsificar, adulterar uma mercadoria, um texto ou um propósito. Não está aqui, mas se encaixa. Corromper-se, estragar-se. Olha, a pessoa que vira sodomita não está se estragando diante de Deus? Vamos lá. Agora vamos para o Wikipedia, porque aqui o Wikipédia é o que há de, olha, um negócio de cultura. Os cultos vêm para aqui para aprender. Vamos lá. Olha aqui, ó. Sodomia é uma palavra de origem bíblica usada para designar atos praticados pelos moradores da cidade de Sodoma. Olha o que o teu pastor está te ensinando. Por muitos anos, sodomia era interpretada como práticas sexuais, né? Ou seja, acha que algumas pessoas entendiam como uma palavra, me perdoe a expressão, suruba. As pessoas achavam que era só homem com homem, mulher, cachorro, avião, saci, árvore, né? Que aí tem os pansexuais. Quem não sabe o que é pansexual, bota aí, pansexual, para você ver a abominação que é, tá? Então achava-se que sodomia era práticas sexuais, mas não é. De acordo com a definição do dicionário da língua portuguesa e das traduções antigas, né, também, sodomia é a prática de sexo anal entre um homem e outro homem ou uma mulher. Ou seja, o homem quando pratica com outro homem é sodomia. E o homem quando pratica com a mulher é sodomia. E a mulher quando pratica com outra mulher, sodomia. Tá? Então, é muito claro. O problema é que eles não colocaram aqui. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Tem não. Era isso. Eu ia terminar esse contexto, eu ia colocar no outro vídeo. Mas aí a gente fazendo uma coisa, outra, termina esquecendo e passa desapercebido, né? E aí quando eu fui rever o vídeo, que eu gosto de ver, né? Eu aprendo comigo mesmo, de vez em quando eu dou uma lapada em mim mesmo, né? Vem do Espírito do Eterno e é isso, aquilo outro. Aí o cara para e faz, meu pai do céu, eu tô errando nisso. Amém. Glorificado seja o Eterno por isso, né? De vez em quando você se encontra numa saia justa. E aí você tenta melhorar a cada dia. E eu vendo o vídeo, faltou esse contexto aí. Eu queria falar, né? O irmão Nivaldo, quem trouxe esse assunto aqui da sodomia, foi o irmão Nivaldo. O irmão Nivaldo conhecia um rapaz que estava até um pouco perdido na vida, uma época. E aí ele foi e apresentou o nome do Pai verdadeiro, o nome do Messias, instruiu ele como fazer para se redimir diante do Eterno. E o Eterno apareceu na vida dele, repreendeu o espírito de suicídio, ajudou, trouxe emprego para quem fez isso. Não foi Nivaldo, não, o Espírito de Deus que fez isso. Tá? Esqueça homens. Eu estou falando do Espírito do Eterno através da vida do irmão Nivaldo lá de Alagoas. Tá? E aí, quando veio o rapaz, né, eu sempre pergunto, e fulano, como é que tá? Ele disse, tá bem, passa aqui, fala comigo, me ajuda nisso, naquilo. E como é que ele tá na fé? Tá indo, é porque ele tá ocupado trabalhando, não sei o quê. E a última que ele veio dizendo que tava muito triste, eu também fiquei muito triste. Eu nem conheço o rapaz de fato, mas fico muito triste porque eu conheço um pouquinho só da história, não conheço tudo. Mas o rapaz entrou numa denominação aí, né? E a liderança lá é uma mala, né? Uma mala que fala, né? E lá, ele dentro da igreja,
aprendeu lá com os pastores, né, coisas lá, sexo entre casal, o que pode e o que não pode, e lá é dito que sodomia pode. E aí ele foi falar com o Nivaldo, e Nivaldo disse, rapaz, não pode não, isso é errado. E terminou ele tentando argumentar, mas não conseguiu muita coisa. Mas você vê que é complicado, né? Eu fiquei muito triste e a, a inspiração de fazer tanto esse vídeo agora que eu estou fazendo, que vai ser em duas partes, não porque eu quis dividir, mas porque faltou memória no computador, o computador terminou ficando sem memória, travou no meio do vídeo, né? Mas o complemento desse vídeo aqui, né, que é o pastor de ovelhas e o pastor de porcos, tá? E ele foi a inspiração desse vídeo, né? Eu fiquei com uma ira muito grande dentro do coração e eu tinha que botar isso para fora, né? E aí eu vou começar a pegar abominações dos líderes religiosos por aí e vou trazer vídeos explicando o porquê de cada coisa. Tentar, né? Eu vou tentar. Eu peço oração aos irmãos aí que estejam assistindo, porque é muito difícil falar dessas coisas aqui. É um peso espiritual muito grande. Nem todo mundo que está aqui é realmente do eterno. E tem muitos aqui que ficam vendo os vídeos e jogando contra espiritualmente, né? E eu peço a ajuda dos irmãos, tá? Que o eterno derrame muita bênção, guarde vocês, que ele resplandeça a face dele sobre toda Israel, os verdadeiros, aqueles que são do nosso meio de verdade, né? Aqueles que estão no nosso meio vão sair, não. Aqueles que vêm para ficar. Porque muito desses vídeos eu estou falando para você. Tem muitos que vão ver esse vídeo e vão ranger os dentes. Mas aqueles que são do eterno sabem que esse vídeo é para eles. Eu ainda estou fazendo esses vídeos por causa de cada um de vocês. Coisa que quando eu estava conversando a chuvar, não tinha ninguém falando dessas coisas. Todo mundo fala o politicamente correto, com ética. São tudo cheio de ética. Cada um alisando o ego um do outro, né? E ninguém fala dessas verdades. E é por você que eu estou fazendo esse vídeo, tá? Que o Eterno resplandeça e arrochua sobre todos vocês, que ele derrame bênção, que ele vos guarde, em nome de Arrochua. Shalom. Alô?